Pessoal, boa noite. Na nossa aula de hoje, a gente vai ter por objetivo dar uma passada nos conteúdos dos seminários. Então, a gente teve alguns temas de aplicações diferentes de árvores. Então, a gente vem estudando árvores como a segunda parte da nossa disciplina. Então, a gente viu como estruturar uma árvore de busca, as suas aplicações. A gente viu que árvores podem ter diversas aplicações. A gente viu o conceito de uma árvore balanceada, uma árvore AVL, e também a gente viu o código necessário para a sua implementação. E existem diferentes tipos de árvores. E aí, dentro disso, foi proposto um seminário para a gente poder trabalhar com alguns temas. E qual vai ser o objetivo hoje? Eu vou dar uma passada sobre cada um desses temas aqui, falando quais são os pontos principais dessas estruturas aqui, e também está disponível aqui as apresentações do seminário. Então, quem já mandou aqui, então pode ter algum grupo aí que não enviou ainda, pode enviar, não tem problema, mas aqui o pessoal que já mandou, está tudo aqui disponível e já é suficiente, pelo menos que a gente já tem aqui um de cada tema, que é o essencial. Então, é importante foi todo mundo assistir os seminários dos colegas. Se ficar com alguma dúvida, pode postar aqui dentro, aqui nos comentários mesmo, que fiquei com uma dúvida sobre algum dos temas, eu posso sugerir alguns materiais complementares para a gente poder entender algumas outras aplicações de árvores. E na segunda parte da aula de hoje, então possivelmente vai sobrar um tempinho aí, a gente tem aqui um conteúdo introdutório sobre grafos, que aí vocês vão assistir depois, ou hoje, aí na sequência, até na quinta-feira, a gente tem um material aqui de aula complementar Introdução a Grafos. Então, são duas aulas da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, do curso de Engenharia da Computação, essas duas aulas, mas é conteúdo básico sobre grafos. Então, ele dá uma introdução muito boa para que na quinta-feira, na nossa aula síncrona que eu vou gravar, de uma forma resumida esse conteúdo, então o que está sendo tratado aqui eu vou falar com outras palavras, então esses materiais se complementam. Então essa é a nossa estrutura da aula de hoje. Então, acerca dos temas propostos para os nossos seminários, foi o algoritmo de Huffman, que é uma aplicação de árvores específica, então não está relacionado à busca e armazenamento de dados, como é os outros tipos que a gente viu. Árvore B e árvore B+, que são estruturas de armazenamento de dados em memória externa, ou seja, em memória secundária, para armazenamento em disco. Então, aqui são estruturas relacionadas ao armazenamento de dados em sistemas de banco de dados e sistemas de arquivos. E a árvore rubro-negra, que é uma variação ali da árvore AVL, a gente pode entender assim, que é uma estrutura que permite o armazenamento de dados em memória principal. E aí a gente tem algumas variações. Aí o que a gente vai fazer como objetivo? Eu vou pegar um tema, aí vou pedir para um do grupo só falar o que é, para que serve a árvore e eu vou complementar. Não precisa explicar, não precisa abrir a apresentação, não precisa explicar a método de inserção, remoção, é só explicar o que é essa estrutura de dados que você fez no seminário e para que ela serve. E aí depois eu vou complementando uma por uma. Então isso vai ser bem rápido. Então, para poder começar aqui, vamos começar falando aqui do algoritmo de Huffman. A gente teve dois grupos que fizeram seminários sobre o algoritmo de Huffman. Teve o grupo que está o Luiz Felipe e mais alguns colegas. Deixa eu ver aqui na apresentação qual que está o nome do grupo aqui. Foi o Luiz, quem mais, Luiz? O Jader Moterani, João Vitor. Isso, justamente, o Jader Monteirano. E aí tem um grupo da Daphne, que foi a Daphne, o Christian e a Lara. Então, eu vou pedir para você, Luiz, falar, e depois, se a Daphne quiser, ela complementa algo, e aí depois eu faço o fechamento do que serve. É só falar rapidinho o que é e para que serve esse algoritmo de Huffman, o que Huffman aqui, o que esse algoritmo tem a ver com árvores. Luiz, pode falar. Luiz, ou tal Carlos também, você disse, né? E o Moterano não está aqui. Qualquer um dos três. Pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. Sim? Ah, então foi o pessoal que travou ali. Beleza. Quem vai falar aí do grupo aí? Rapidinho. É coisa simples. E eu vou complementar aqui.
Ó, o que aconteceu? O Luiz saiu, todo mundo. Eu, quem mais que está no grupo? Daphne? Tá aí? Tá, né? Boa noite. Daphne, você pode falar então rapidinho o que que é o algoritmo de Huffman, para que que ele serve? Então, eu falei, não preciso fazer apresentação, só falar rapidinho. Não, abre o microfone rapidinho, é só uma explicaçãozinha rápida, uma frase só, se possível. Daphne, cadê? O Carlos que fez também, né? Qualquer um pode falar, ninguém vai falar? Vamos lá, gente. O Carlos é do meu grupo, Matheus. Nossa, é outro. Ah, desculpa, então errou. Então, ó, o Henrique saiu. Não, o Henrique voltou. Quem que é o grupo do Luiz mesmo? Então, deixa eu voltar aqui. Tinha aqui o vídeo deles, até saiu do ar. O Luiz saiu. Ah, beleza, Henrique. Tá joia. Beleza. Aqui, ó, vamos ver aqui nas atividades aqui. Deixa eu ver qual que tá os grupos aqui. Tá, então só para a gente poder adiantar, esperar aí agora o grupo aqui do algoritmo Huffman era do Luiz, era quem? Era o Luiz, ele falou, Moterano? Não tá aí, quem mais? Tá, vamos pular aqui, depois eu volto aqui. Então a gente vai falar agora de árvores B e árvores B+, depois a gente volta para poder explicar. Vamos ver se alguém volta aí. Ô Henrico, você pode falar rapidinho aí o que que é a árvore B e para que que ela serve? E o que que você viu de diferença das árvores ABL que a gente estudou? Opa, vamos lá, né? Se a gente consegue dar uma explicadinha. Tá ouvindo bem? Ô, Tá beleza? Certo. Ah, essa árvore B, ô Matheus, eu achei ela bem complicada, principalmente, eu até conversando com o Fábio e com o Ronaldo, a parte de inserção dela e remoção, perdão. A parte de remoção dela é uma parte que tem até casos, né, de ser feitos. Então Então, acaba que tem uns protocolos só para remover cada elemento. é isso que a gente achou bem diferente dessas outras árvores comuns que a gente fez do semestre, né? E ela é mais usada, né, para o armazenamento, leitura, né, e de Pesquisa blocos de também, dados, permite a pesquisa e o acesso sequencial, inserção e remoção, tudo realizado em tempo logarítmico. e de blocos de dados bem maiores, né, focado em blocos de dados bem maiores. É porque cada nó, cada página, ela armazena vários elementos, digamos assim. Não é uma setinha apontando para um único elemento. Às vezes tem um nó com vários elementos. Por isso que chama árvore, porque é como se fossem as folhas da árvore. Cada armazenamento seria uma folha da árvore, vários espalhados. quando a gente fala de árvore B, como vocês citarem, o que ela tem de bem diferente é essa representação aqui que a gente está vendo. Então, ao invés de a gente ter aquela única informação armazenada em cada ponta, em cada nó, a gente tem o que a gente chama de página. E essa página ela tem um tamanho, que aí é o tamanho da chave, é o tamanho da página. Então, por exemplo, se eu tiver uma página aqui de tamanho 3, então aqui eu posso armazenar 3 dados aqui no máximo.
E aí essa página ela vai ter um tamanho mínimo, que geralmente é o tamanho máximo dividido por 2. E aí essa é a regra básica aqui. Então, Mas é isso que dificultava a remoção, que muitas vezes quebrava essa regra, que isso é a é. quantidade. Se eu inserir um dado a mais que extrapola o tamanho da folha, aí vai gerar um split. Então, se eu ficar com 4 aqui, ele vai ter que fazer um split, vai ter que gerar mais uma estrutura aqui. E aí, a gente vai ter um conjunto de ponteiros. Então, se eu tenho uma página que eu tenho tamanho 3, ele vai ter 4 ponteiros aqui. Então, menor que K1, maior que K1, ou menor que K2, né? Maior que K2 e maior que K3. Então, aqui, essa estrutura aqui, ela permite com que eu consiga ter mais dados armazenados. Então, aqui, se eu tiver um conjunto de informações aqui, eu vou cair na página e vou ver se essa informação que eu estou procurando, ela está nessa página. Se ela não tiver, eu vou caminhando e depois vou percorrendo essa estrutura de página. O que a gente tem aqui, essa foi a árvore B, ela é uma antecessora da B+, e aí depois a gente vai falar na sequência. E o que a gente tem de principal diferença da B para B+, é que na árvore B aqui os dados são armazenados nas próprias páginas, e na B+, os dados são só nas folhas, o que tem em cima aqui são só ponteiros. E isso facilita quando eu preciso pegar um conjunto de dados dentro de uma faixa. Então, aqui na árvore B, eu vou ter que ir varrendo toda a árvore. Na árvore B+, eu vou só descer e vou procurar todas as informações. Então, o que é importante saber de árvore B? Ela é uma estrutura de dados para armazenamento em memória secundária, ou seja, em memória externa. Ela é utilizada para armazenamento em disco. Então, é uma estrutura de busca, é uma estrutura de armazenamento de dados, que ela tem complexidade, log de n, ou seja, se eu tenho lá um conjunto lá de 1000 elementos armazenados, eu vou gastar no máximo ali de maneira geral 10 comparações para poder achar um elemento dentro dela. Então, tanto a árvore B quanto B+, a gente consegue busca em escala logarítmica, é extremamente eficiente. E aí a gente tem algumas diferenças pequenas, né, entre esses dois tipos de árvore. Então, o que é importante saber? Eu tenho a árvore, aonde que eu estou armazenando meus dados, a gente chama aqui de página. Essa página, ela pode ter um tamanho maior, então ela vai ter um tamanho de 4, de 10, e ela vai ter uma quantidade máxima de informações armazenadas em cada página e uma quantidade mínima ali. E aí, como o Henrique e os meninos citaram, para que ela mantenha esse conjunto de regras aí, falaram os protocolos, né? Esse conjunto de regras, ele vai ter que fazer alguns splits, que é a quebra da página, ou ela vai ter que fazer algumas uniões. Então, quando eu tiver alguma folha ali que ela quebrar a regra, ou seja, eu tenho que ter no mínimo duas chaves por folha ali. Então, se quebrar essa regra, ele vai ter que fazer a união. Então, uma questão que sempre cai em prova, pré-prova, concurso a árvore B ela é utilizada para armazenamento de dados em memória externa. Então, aqui quando a gente pensa em banco de dados, sistemas de arquivo, é a principal aplicação que a gente tem aí de árvores. E a variação que a gente tem aí das árvores B são as árvores B+, que tem pequenas variações, então muita coisa é igual, né? É uma variação, existe ainda o tipo de árvore, tem B+, B asterisco e algumas outras variações. Agora, para a gente poder falar aqui da árvore B+, pedir para o João, tá aí, né? O João tá, pode ser o João ou qualquer outro colega do grupo dele, só para falar o que é a árvore B+, para que ela serve, onde que ela é aplicada. Você quer falar, João, ou você quer que a gente fale? João? Às vezes o microfone dele tá com problema, não sei. Tá dando pra ouvir aí de boa? Tá? Sim. Eu começo aqui, então. Então, o intuito dela basicamente é reduzir as operações de leitura, né? Como que você mencionou, ela é uma variação da árvore B. Não sei se eu posso usar esse termo, mas eu acredito que ela seja uma versão melhorada, porque ela consegue agilizar, por exemplo, os processos de busca, usando aquele padrão que você falou, porque tudo que você insere fica armazenado lá nos nó, né, na folha, e ela usa, por exemplo, a raiz, o separador, como parâmetro de referência para poder achar o que você está procurando. Então, essas questões agilizam bastante o processo, né? Aí, que eu acho interessante, complementando o do Juninho aí, que quando você vai inserindo, ela vai tudo para a folha, e quando você vai procurar, buscar ou deletar, você pode até ver que tem um ou dois ali
1, 2, 3. Foi inserido assim, 1, 2, 3. Na hora que ele vai inserir o 4 ali, ele olha, ele separa o nó no meio, ele vê qual dos dois é o maior, pega o maior do meio, que no caso foi o 3, sobe, e o 3, o que subiu, é tipo como se fosse um sinalizador, a chave, mas o principal elemento efetivo, ele fica embaixo. Então vamos supor que a gente vai buscar o 3 vai chegar aqui, que é o 3 e 5, ali ele vai ser um sinalizador, como ele é igual, ele vem para a direita, no caso o abaixo. Aí ele vai achar o 3, que é o elemento efetivo. É verdade, ela usa essa regra, né? Quando é menor fica para a esquerda e quando é igual ao maior fica para a direita. Então isso também acelera o processo. Alguém tá escutando eu aí? Sim? Agora Ah, sim. tá, que Assim, João. o foninho não tá funcionando, eu vou ter que falar aqui no áudio mesmo. É que nem a galera falou mesmo, é parecida com a B, né? A diferença da B+, uma das principais diferenças é que tudo que fica acima da folha é como se fosse o índice, né? Que fala que é o índice, não necessariamente seria o registro em si. Também é uma árvore de acesso para a memória secundária, né? Não é da memória principal. E uma das grandes diferenças também é que embaixo as folhas você consegue fazer tipo uma lista encadeada mesmo. Se você for descer ali do primeiro elemento, se você for, por exemplo, percorrer, você pode cair lá no primeiro elemento e percorrer na lista que você consegue, tipo, quer imprimir todos os dados, né? Ela é muito usada nessa parte de falar range, né? Que é o intervalo de dados em intervalo para você buscar, por exemplo, em banco de dados, quero buscar fazer uma pesquisa por cliente que tem entre o ID 50 a 100, aí eu uso esse tipo de estrutura, né? E também no sistema de gerenciador de arquivo do Windows lá, o NTFS, só que eu não sei direitinho como é que é o do NTFS, só que eu sei que usa também. Joia. Não, tá certinho. A árvore B e B+, elas têm características parecidas, mas é a árvore B+, que é utilizada em sistemas de arquivos, em sistemas de banco de dados. Então, como os meninos citaram aí, dá pra gente ver que parece que está repetindo, e realmente repete, mas o dado não está repetindo, o que está repetindo é um ponteiro aqui. Então, vamos pensar que aqui eu tenho um conjunto de chaves, e a informação que eu estou armazenando, ele vai estar lá no disco. Eu vou ter um determinado endereço no disco. Então, aqui, se eu tenho um CPF, por exemplo, o 3 aqui, se eu quiser quem que é menor que 3, ele vai procurar para cá. Então, aqui eu tenho 1, 2, e dá para ver que o 3 ele está aparecendo aqui também. Mas esse 3 que está em cima, tudo que está acima, é só ponteiro. E os dados, realmente, eles estão armazenados somente nas folhas. E entre as folhas, existe uma ligação de uma lista encadeada. Isso facilita o que o João falou, quando você precisa buscar em range. Então, quando você está no banco de dados, quando você fala, eu quero buscar todos os CTFs que começam com tanto e vai até tanto. Eu quero buscar todo mundo que começa com a letra A e vai até a letra C. Então, eu preciso de um intervalo. E isso é muito comum a gente fazer esse tipo de busca em disco. Então, quando eu preciso buscar todo mundo que começa com a letra BA asterisco, então ele vai procurar dentro de um intervalo. E esses ponteirinhos que vocês estão vendo aqui, então, isso aqui é um índice que vai me levar à chave. E aonde que estão esses dados dessa chave? Aonde que estão os dados lá desse CTF aqui? Vai estar nesse ponteiro aqui. Então, aqui, ele tem um ponteiro que está me levando para o endereço lá no disco. Então, lembra quando a gente cria aquele ponteiro do tipo file que manda para o disco? Aqui tem um ponteiro que manda para o disco. E ele vai me mandar lá naquele endereço de memória, lá no disco, lá naquele cluster do disco, lá naquela região de leitura, para que eu consiga ler um determinado intervalo. Então, quando a gente fala armazenamento de dados em memória secundária, o que é utilizado, a árvore D e B+, é para isso. Mas o que realmente está implementado hoje nos sistemas de arquivo e nos sistemas de banco de dados é a árvore B+. Então, como o João citou aí, o NTFS, o RazorFS, o sistema de arquivo, o AIX do OS2, da Apple, tudo utiliza esse padrão aqui. E essas métricas que a gente falou lá, de inserção e remoção, são muito parecidas com a árvore B. Então, tem o tamanho da página, tem o tamanho mínimo, se precisar vai ter junção, se for necessário vai ter split aí. A diferença é que eu tenho esses ponteiros em cima aqui, que eles vão ter que ser reorganizados também. Que lá na árvore B eu não tenho essa repetição. O dado não é repetido, o que é repetido é o ponteiro. O dado aparece só uma vez. Então, tudo aqui é um ponteiro que vai me levar para um determinado dado que eu estou buscando.
Então, quando a gente pensa em árvore B e B+, é armazenamento de dados em memória secundária. E agora, aqui, pensando em árvore, depois a gente vai voltar lá no Huffman, lá, falando de árvore rubro-negra agora. A gente falou de árvore D e B+, que é para armazenamento em memória secundária. Então, e a gente vem estudando árvores ADL. Então, é armazenamento de dados em busca em memória. Então, quando eu tenho um sistema lá que eu preciso utilizar uma estrutura hierárquica de árvores, a gente utiliza AVL, isso em memória. Se eu precisar em disco, a gente vai utilizar a árvore B, B+, ou qualquer uma das suas variações. E uma alternativa da AVL, a gente tem a árvore rubro-negra, ou a red black. Aí quem é o Jader, né, que é o grupo. Você dá Isso, beleza. Acho que de maneira básica, assim, uma árvore rubro-negra é uma árvore de busca binária que ela insere e remove de forma mais inteligente. E ela tenta segurar, tipo assim, como eu explico, ela tenta segurar que a árvore permaneça balanceada. E a diferença dela para a AVL é que, tipo assim, elas, na teoria, elas possuem a mesma complexidade funcional, mas na AVL, na prática, ela é mais rápida na operação de busca e mais lenta na operação de inserir e remover. A AVL é mais balanceada, por isso, do que a rubro-negra, é por isso que ela é melhor na operação de busca. Isso. A árvore rubro-negra, como o Jader falou aí, ela é uma árvore para armazenamento de dados em memória principal. Então, assim, ela faz a mesma coisa que a árvore AVL. Mas por que ela surgiu, então? Qual foi a necessidade? Por que ela passou a ser utilizada em algumas aplicações? Então, o Jader citou que a complexidade computacional, seja a complexidade geral, né, de busca, inserção e remoção é a mesma. Só que a árvore rubro-negra, ela permite que eu tenha mais de um nível de desnivelamento. Então, ela tem um conjunto de regras. Na árvore AVL, como que a gente sabe se está balanceado? A gente tem os fatores de balanceamento, lembra? Então, a gente pega lá o fator de balanceamento, a altura da direita menos a altura da esquerda, não pode diferir em mais de um. Aqui na árvore rubro-negra, a gente já pode ter mais de um nível. Por quê? O conjunto de regras aqui que vai definir se ela está balanceada ou não é a marcação de cores. Então, cada nó aqui, ao invés de eu ter o fator de balanceamento, eu vou ter uma marcação da cor. E aí, a gente tem um conjunto de regras, que todo filho de um preto, ele tem que ser vermelho. Então, ele vai ter um conjunto de regras definido. E tem algumas outras regras. Quando fere uma dessas regras, igual a gente tem um fator de balanceamento lá, a minha árvore ela vai ser rebalanceada. Só que eu consigo inserir mais e remover mais sem sofrer balanceamento. Lembra que o balanceamento ele tem um custo computacional. Então, se eu tenho alguma estrutura que eu preciso ficar inserindo e removendo muito, a árvore rubro-negra ela pode ser melhor que a árvore AVL. Porém, se eu precisar buscar muito, esse pequeno desbalanceamento que vai estar a mais, ele pode interferir no tempo de busca. Vai ser pouca coisa, mas ele vai interferir. Então, como já disse, se eu precisar fazer muitas buscas, a árvore AVL em memória é mais adequada. Se eu preciso ficar fazendo inserção e remoção toda hora, mais do que realização de buscas, aí a árvore rubro-negra ela é adequada. Então, a árvore rubro-negra ela é uma variação da VL, então ela é a diferença. A gente tem aqui um conjunto de regras aqui, ou seja, um nó ele é preto e vermelho, a raiz ela vai ser preta, todas as folhas vão ser pretas, ambos os fios de todos os nós vermelhos são pretos, e todo caminho dado nó para qualquer nó descendente contém o mesmo número de nós pretos. Isso vai fazer com que a minha árvore ela sempre fique balanceada, só que ela vai ter uma diferença das alturas das folhas maior se comparado à nossa árvore VL. Então, quando a gente olha aqui para a árvore rubro-negra, ela é uma variação da VL, serve para poder manipular dados em memória principal. Então, se a gente falar árvore VL e árvore rubro-negra, a gente pensa em memória principal. Se a gente olhar árvore B, B+, B asterisco e qualquer variação, memória secundária, em disco. Quais são as principais aplicações de árvore B, B+? Sistema de arquivos, banco de dados e por aí vai, memória secundária. Quais são as principais aplicações de árvore VL e árvore rubro-negra? Para que eu consiga fazer o processo de busca em memória principal. Ou seja, eu tenho uma estrutura que eu preciso fazer busca em escala logarítmica, então eu não preciso ficar reordenando. Lembra aquela mágica lá da nossa árvore AVL? Eu tenho uma estrutura, conforme eu vou inserir na minha massa de dados ali, se eu fazer um percurso em ordem, os meus dados já saem ordenados. Contanto que a minha árvore, para ser uma árvore de busca, lembra? Tem que
atender a regra. Menor para a esquerda, maior para a direita. Então, isso é importante ter em mente, que esse tipo de questão não é detalhe de como insere, como remove, mas isso é importante saber dos seminários, que isso cai na prova. Na prova, pré-prova, etc. Agora, para poder fechar aqui, o último algoritmo, aplicação, faltou o algoritmo de Huffman aí. A gente ficou sem ninguém para falar, agora o Moterani chegou. A ideia aqui, Moterani, é só falar para que serve o algoritmo de Huffman? Ó, o Luiz voltou. Para que serve e qual que é a sua aplicação? Como que ele utiliza a árvore nesse processo? Posso comentar então? Tá me ouvindo bem? Pode, estou sim. Então, o que eu entendi muito do algoritmo de Huffman, ele é um método de compressão que usa probabilidades, tá? Como eu peguei muito da minha parte, ele pega muito da junção de listas e fila. Eu só não entendi muito bem qual do código que eu peguei. Mas ele meio que ele organiza nós e coloca dentro. Vamos supor que tem uma árvore principal e cada nó é um ramo da árvore. Então ele é porque, tipo assim, dentro do algoritmo de Huffman, eu até não falei, ele cria uma árvore, né? Então a gente tem a árvore de Huffman. Essa árvore de Huffman, ela faz isso, pega, organiza nós, tira nós, remove, né? Remove e insere nós e faz todo aquele processo que a gente aprendeu na aula do Matheus, de organização, de head e tail, né? E assim, com isso, ele monta uma estrutura de dados mais comprimida e consegue descomprimir isso. É isso que eu entendi do algoritmo de Huffman. Se alguém quiser falar alguma coisa aí. Luiz, quer completar alguma coisa? Ô, Matheus, tinha caído aqui. Beleza. Não, só complementar sobre a metodologia, né, do algoritmo, que o fluxo dele, né, original, é lido de 8 em 8 bits, né? Então, igual eu falei lá depois se o pessoal quiser ver lá na apresentação, que, por exemplo, cada letra tem o seu código, né? E aí ele vai transformando cada letra no seu código como se fosse um fluxo de caracteres, né? Então, eu ia comentar aqui depois, desculpa, tá? O algoritmo de Huffman, ele transforma um arquivo texto para um arquivo comprimido em bytes. Então, ele utiliza da frequência do teclado, ele organiza essa frequência do teclado e transforma ela em bytes para um arquivo comprimido. Então, vai ficar tudo em 0 e 1, em decimais. Isso. Como todo mundo sabe, cada caractere que a gente tem, ele vem da tabela ASCII. Então, a gente tem uma representação lá de 8 bits ou 1 byte. Então, se a gente pegar um arquivinho simples aqui, ó, e eu colocar 2 caracteres aqui, ó, AB, por exemplo, vai ocupar aqui de maneira geral aqui 2 bytes ou 16 bits. Então, se eu for representar, aqui até no seminário dos meninos aqui que eles colocaram, depois eu tenho que voltar lá. Então, se a gente for representar uma palavra aqui que ela tenha, por exemplo, 10 caracteres, a gente vai gastar 80 bits. E a gente pode ter palavras que a gente vai ter caracteres que eles são muito repetidos. E aí existem técnicas de compactação de dados, ou técnicas de compressão de dados. E aí, na década de 50, teve um dos pesquisadores que está muito envolvido com a parte de IA também, que é o Clay Shannon. Ele criou um método de compactação, que aí ele utilizava uma estrutura de pilha para poder fazer isso. Ele não estava utilizando um árvore dentro desse processo. Então, esse processo ele era mais custoso e mais demorado. E aí ele estava dando aula, na época, na pós-graduação lá, e um aluno de doutorado dele, que foi o Huffman, ele fez como um trabalho de classe. Então, ele pegou o algoritmo que ele tinha de compactação à época, que era o padrão utilizado, e aí falou, tentem melhorar o algoritmo, criar algo diferente. E aí ele criou a compactação de Huffman, que é um algoritmo de compressão de dados, que ele utiliza aí o que o João falou, que é a probabilidade de ocorrência. Ou seja, qual que é a lógica aqui? Qual caractere que mais repetir, que mais acontecer, ele vai para uma árvore e ele vai ficar mais próximo da raiz. Assim, a codificação dele vai ser menor. Então, quanto mais próximo da raiz, menor vai ser a codificação dele. Então, por exemplo, se eu tenho um caractere A que ele aparece 10 vezes, ao invés de ele gastar 8 bits, que é a codificação do A, então se eu pegar o A maiúsculo lá na tabela ASCII é 65, aí você vai pegar 65 em binário, vai ser a codificação, 8 bits. Sempre, qualquer caractere vai gastar 8 bits na codificação padrão.
Agora, se eu usar a compressão de Huffman aqui, que é um tipo de compressão sem perdas, eu posso fazer com que um caractere, por exemplo, ele passe a ocupar 2 bits. Então, caracteres que mais ocorrem, ele vai ocupar 1 bit, 2 bits, 3 bits. Caracteres que menos ocorrem, ele vai ter uma codificação maior. Então, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui no seminário dos meninos, que eles tinham feito uma ilustração legal. Só que o vídeo de vocês ficou fora do ar agora. Eu tinha inserido ele. Eu vou mudar lá, eu mando de novo. Acho que saiu a permissão aqui. Tá joia. Eu vou ajeitar lá rapidão. Eu mando de novo aqui. O que vai acontecer aqui? Dentro desse processo de compressão, então, se eu tinha lá uma palavra que ela ocupava 80 caracteres, ela vai passar a ocupar 20 caracteres, por exemplo. Então, esse é um método de compressão. E esse algoritmo de Huffman é quem está por trás dos principais compactadores de dados que a gente tem hoje. Então, se a gente pegar lá o WinZip, 7zip, o WinRAR, todos eles utilizam o algoritmo de Huffman ou alguma variação. E aí, isso aqui a gente está falando para compressão de dados sem perdas. Então, quando a gente vai falar em compressão de dados, é uma das aplicações que a gente tem de árvores. Então, para que essa árvore aqui no algoritmo de Huffman, ela é uma árvore de busca? Não. Então, ela é uma árvore balanceada? Não. Então, quando a gente está pensando em busca de dados lá, a gente usa a árvore AVL, todos esses tipos de árvores, então elas são árvores de busca, são árvores balanceadas, que têm um objetivo específico. Aqui, a utilização de árvores no algoritmo de Huffman para compactação de dados, a árvore não é balanceada, ela não é uma árvore de busca, ou seja, não respeita menor para a direita, maior para a esquerda, porque esse não é o objetivo. O objetivo é fazer uma representação de dados. E aí, sim, gerar uma codificação. Então, esse é o objetivo. Então, é uma utilização diferente de árvores, daquela que a gente estava acostumado para ver de busca. Então, árvores, a estrutura de dado árvore, ela não é utilizada exclusivamente para busca e armazenamento de dados, que é o que a gente está acostumado a ver, que é o que a gente mais é a principal aplicação. Mas a gente tem diversas aplicações de árvores, como aqui na compressão de dados e alguns outros algoritmos, como algoritmos na área de inteligência artificial, também utilizam árvores para poder representar dados, como árvores de decisão, por exemplo. Voltando aqui na parte de compressão de dados, é importante a gente saber que existe, quando a gente vai falar compressão de dados, existe compressão com perdas e sem perdas. Então, quando a gente está falando de um documento, de uma planilha, um documento de texto, por exemplo, a gente tem que utilizar uma técnica de compressão de dados que ela seja sem perdas. Ou seja, por quê? Eu não posso perder alguma coisa que estava no meu documento do Word, lá na minha planilha. Então, existem algoritmos sem perdas. Agora, existem alguns algoritmos que são amplamente utilizados para compactação de áudio, de vídeo, de imagens, que são algoritmos de compressão de dados com perdas. O que vai acontecer? Então, vamos pensar lá numa imagem, lá, eu tenho uma matriz de bits lá, né? E aí eu tenho vários pontinhos daquela matriz de bits, né? Vários pixels ali, que eles têm cores muito parecidas. Então, aquelas cores que são muito parecidas, que são nuances, que estão muito próximos, ele coloca que é uma codificação só. E ele vai falar que no intervalo inteiro lá, ele tem um padrão de cor só. Então, eu tinha uma imagem que ela tinha uma alta resolução, e quando eu mudo isso, ele vai ter algum tipo de perda. Lá no áudio, se eu faço uma compactação com perdas, também ele vai diminuir a qualidade. Aí existem os famosos codecs anteriormente, que é o responsável por fazer o quê? Pegar esse arquivo, descompactar ele para depois apresentar. Então, isso aí, anteriormente, quando você ia rodar um MP3 na máquina, por exemplo, que é um arquivo compactado, e você tinha que ter um codec específico, ou seja, você tinha que ter esse conversor, que ele consegue ler os dados do arquivo e descompactar para depois rodar no seu player. Você ia rodar um arquivo no formato AVI, lá no formato JPEG, então ele vai abrir, descompactar para depois te mostrar. Então, todas as mídias que a gente tem hoje, sejam imagem, vídeo, foto que a gente tem, todos eles são arquivos que eles estão com algum tipo de compressão por trás. Por quê? Se fosse uma representação padrão, eu colocar todos os bits para representar aquela informação que tinha, esse arquivo fica muito grande. Então, no começo das fotografias digitais, por exemplo, eu cheguei a mexer com umas câmeras digitais que a gente usava disquete para pôr nela, e as fotos, elas eram em formato DMP. E cada foto dessa, na época lá, a gente conseguia tirar 3, 4 fotos no máximo, não em alta resolução, em baixíssima resolução. E aí depois, quando veio o formato JPEG, que ele começou a expandir mais,
que é um formato de compressão. E aí isso se expandiu. Então, todos os dados que a gente tem hoje, todos os dados que a gente manipula de maneira geral, eles têm algum tipo de compressão aplicado nele. Exceto se a gente consegue ver um dado puro mesmo, como eu mostrei aqui. Aqui, se a gente tem aqui no bloco de notas. Então, se você pega um editor de texto simples, coloca aí os caracteres, você vai ver puramente aqui quantos bytes aqui, ou seja, quantos bits estão sendo armazenados. Ah, sempre a compactação vai ser melhor? Não, nem sempre. Se o meu arquivo for muito pequeno, na hora que eu compactar aqui, ele tem que colocar todo um cabeçalho, uma estrutura para poder mostrar como isso volta. Então, se eu tenho um arquivo com poucos bytes aqui, e eu vou e compacto ele, ou seja, aqui ele tinha 2 bytes. Se eu compactei ele aqui para hardware, ele ficou com 75 bytes. Você falou, mas você compactou e aumentou ele. Por quê? Porque ele já está na compressão aqui, no caso aqui, as informações de cabeçalho aqui da estrutura é maior, ou seja, da estrutura de compactação é maior do que o arquivo. Talvez você pode pegar um arquivo PDF que ele já está compactado, aí você manda compactar de novo, ele aumenta. Por que ele aumenta? Porque a estrutura ele já está ao máximo compactado. E esse algoritmo que foi aplicado aqui, no caso pelo WinRAR, pelo WinZip, ou pelo SetZip, ele não consegue comprimir mais nada. Então, essa área de compactação de dados é uma área de pesquisa muito interessante. E é uma das principais aplicações aí, onde todo mundo utiliza no dia a dia, uma árvore. Então, essa compactação está ocorrendo pela redução do tamanho que a gente tem da codificação aqui. Beleza, pessoal? Deu para... Matheus, Opa! depois você olha lá se liberou. Eu deixei ele como público. Eu tinha deixado ele como não listado antes. Ué. Eu não sei se é por conta do link, mas eu postei ele de novo no YouTube. Ah, você Eu vou postou? mandar o link atualizado. Ah, não, então eu vou ter que mudar o link aqui. Já eu mudo aqui. Porque do pessoal eu coloquei, tá tudo certo. Não, beleza. Aqui a gente tem, aqui de Huffman, aqui, rubro-negra, B+. Esse aqui é o de Huffman, mas é do outro pessoal. Aqui vocês colocaram a ocorrência. Joia, pessoal. Então, o objetivo de hoje foi a gente passar pelos seminários. Todos os seminários estão aqui disponíveis para todo mundo assistir. Como eu disse, se ficar alguma dúvida, é só colocar, postar a dúvida aqui sobre um dos temas, e aí depois eu respondo, eu posso sugerir alguns materiais complementares. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma introdução a grafos aqui. Então, como eu disse, é importante que todo mundo pegue aqui o conteúdo que a gente tem aqui já de introdução a grafos. Aqui, ó, cadê? Aqui, ó, aula complementar, introdução a gráficos, são 2 aulas curtinhas aqui que dão uma introdução daquilo que eu vou falar na quinta-feira, para ficar mais tranquilo. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Joia? Tranquilo aí? Aqui estão os seminários. Deixa eu atualizar aqui os seminários já, para não esquecer. Pessoal, então, como eu falei, se tiver alguma dúvida, é só chamar.